E convidamos agora a promotora de justiça, excelentíssima senhora Bianca Mota. Enquanto eles se acomodam, gostaríamos de informar que este painel seguirá os mesmos moldes do primeiro, onde terão 10 minutos para suas exposições, e atenderemos, dentro do tempo que tivermos, as perguntas da plateia. Seguimos, então, passando a palavra para os nossos panelistas. Obrigado. Si les parece bien, lo voy a hacer de pie para poder comunicar de otra manera. Por ahí dicen que mucho mejor, me alegro. Y esta primera presentación la vamos a compartir la doctora Ana Beatriz López y yo, ¿de acuerdo? Gracias. Gostaríamos de informar que nós dispomos do serviço de tradução simultânea. Pedimos aos interessados que levantem a mão para que eles possamos entregar um aparelho de tradutor. E seguimos, então, agora passando a palavra para o senhor Flores. Bueno, ¿está verdad? Sí. La verdad es que ha sido muy interesante. Ya he empezado a aprender con la primera mesa, con las 3 exposiciones, y me resulta complicado ceñirme a lo que tenía preparado, porque asaltan muchas ideas en la cabeza, ¿eh? Inicialmente me gustaría una reflexión. Estamos hablando de ciudadanía digital, de ciudadanos digitales. Estamos teniendo una generación que crece en la red, vive en la red. La red es un entorno más de socialización, como lo es la escuela, como lo es la familia, como es la calle, la comunidad. La red también lo es. ¿Qué ocurre en este entorno? ¿Qué está ocurriendo? Ocurre que las personas adultas no estamos presentes allí, no con ellos, no con los niños y con los adolescentes. Y esto supone, en principio, que no hemos podido dar ejemplo, que no hemos podido supervisar, no sabemos lo que está ocurriendo y además cambia de forma muy rápida. ¿Qué capacidades, qué valores, qué procedimientos, qué actitudes van a tener estos niños y niñas en un entorno en el que nosotros no hemos estado para nada? No tenemos presencia. Bueno, no tiene por qué ser necesariamente negativo, pero sí que supone un reto importante. Esa sería la primera reflexión. ¿Cómo van a ser esas personas que están viviendo gran parte de su vida en un entorno nuevo y desconocido e inaccesible para nosotros? Es un reto importante. Otro comentario que me gustaría hacer es que realmente las tecnologías ofrecen sobre todo oportunidades. Nuestro nombre es pantallas amigas, telas amigas, porque pensamos que las tecnologías son en principio un gran aliado, y un gran aliado sobre todo de quienes más lo necesitan. Y en este caso muchos niños y muchos adolescentes tienen voz por primera vez, gracias a las tecnologías, gracias a Internet. Ellos juntos en la red tienen mucho poder, por primera vez. Aparte, además de todas las posibilidades para la educación, el ocio, la cultura, la construcción colaborativa, eso lo tenemos que tener presente desde nuestro punto de vista. Bien, podríamos pensar que los ciudadanos digitales son aquellos que usan las TIC, las tecnologías de información y comunicación, que consumen contenidos, que utilizan servicios, y que tienen una vida virtual. Eso así podríamos definir quizás en un primer momento a los ciudadanos digitales, pero esa definición está caduca, no corresponde a nuestra realidad. Los ciudadanos digitales son los que están, viven y realmente son en las redes. No solo utilizan las tecnologías, producen contenidos,
los comparten, los construyen de forma colaborativa, no solo los consumen. No solo utilizan los servicios, sino que también los generan, no solo como demandantes, sino también ellos ponen servicios para las demás personas. Y por último, yo soy muy poco partidario del término vida virtual, porque yo creo que confunde. No hay vida virtual, hay vida digital en la red. Yo creo que hay muchas más personas en las calles viviendo una vida virtual, una vida figurada, que lo que hay en la red. ¿De acuerdo? Es vida real, plenamente. Evidentemente no es la misma vida, porque nuestros hijos no son iguales en casa que en la escuela, ni con sus amigos en un lugar, ni con sus amigos en otros. Tampoco son iguales en la red. Pero esa vida es real, absolutamente real, y muy importante y cada vez más para ellos. Creo que no podemos permitirnos el lujo de estar al margen de esa parte de su vida, cada vez más importante. Luego tenemos que tomar medidas en este sentido. Cierto es que así como hemos hablado de ventajas, ya se ha comentado en la mesa anteriormente, hay grandes desafíos. Y por desgracia nos está llevando mucho trabajo luchar contra estos desafíos. Son muchos, variables y de consecuencias graves. Luego no podemos olvidarlo. Sabemos los problemas que hay de pornografía infantil y pedofilia, contenidos nocivos, sean legales o no, pueden ser nocivos y están en la red. ¿De acuerdo? El acoso sexual por parte de adultos, conocido como grooming, el cyberbullying, es la gran epidemia, lo veremos al final, es la gran epidemia. Resulta que estamos preocupados por proteger a los menores, a los niños, a los adolescentes del acoso por parte de adultos, y nos estamos encontrando que el mayor daño se lo están haciendo entre ellos mismos, unos adolescentes a otros. Lo estamos viendo. El sexting, que es la práctica de sacarse fotografías eróticas o incluso pornográficas y mandarlas a través del teléfono móvil, eso supone diversos problemas e importantes. El uso excesivo, a ver, aquí una reflexión que genera problemas psicológicos y físicos. Nuestro cuerpo no está diseñado para trabajar con pantallas. Los trabajadores que usan 8 horas al día la pantalla tienen que ser vigilados médicamente. Nuestros ojos no están preparados ni para trabajar con portátiles ni con pequeños aparatos. Tendremos, cuando el uso excesivo sea a lo largo de mucho tiempo, problemas, y no los estamos teniendo en cuenta ahora, ¿de acuerdo? Las tecnologías no crean adicción, simplemente la canalizan. Es decir, hay algo subyacente y previo a las tecnologías que puede hacer que en las tecnologías se desarrollen los síntomas. ¿Por qué antes las crianzas no se enganchaban, no estaban enganchados, no eran adictos a nada? ¿A qué lo iban a hacer? ¿A la televisión? Digo sustancias no químicas, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, tienen las tecnologías elementos, primero, accesibles, económicos, bien reconocidos socialmente y que les dan retorno positivo inmediato. Y además es una señal de identidad entre su grupo de iguales. Se dan muchos factores para que una persona con ciertos problemas desarrolle una dependencia canalizada en las tecnologías. Habría que ver qué tipo de dependencia, si es a los diálogos, a las imágenes, habría que ver en cada caso. Y sobre todo, el gran reto yo creo que también está siendo la pérdida de privacidad. La privacidad no es solo un derecho, sino que es también un factor de protección. Cuanto menos se sepa de una persona, más a salvo está. Y sin embargo, estamos viendo permanentemente vulnerada nuestra privacidad. Bien. La doctora Beatriz nos va a comentar algunos datos, solo algunos de los muchos estudios que hay. Se están produciendo nuevos y van a llegar nuevos de la realidad brasileña. Pero Ana Beatriz nos va a comentar algunos datos que hemos seleccionado.
Bom dia. Quero agradecer a presença de todos aqui. Eu acredito que a preocupação não está só aqui nessa sala, é uma preocupação global. Agradeço a FGV, a toda a equipe que nos ajudou a organizar esse fórum, para que a gente pudesse estar aqui falando nesse tema, debatendo um assunto super importante, como foi falado aqui. Eu acredito que a explanação, tanto do Risolia, né, como de todos que compunham a mesa antes, foi uma explanação muito esclarecedora para todos nós. Sempre é bom a gente estar avaliando esse tema com dados. Eu acho que os dados concretos nos mostram de uma maneira mais clara a situação. Eu venho acompanhando o trabalho apresentar um pouquinho para que vocês entendam, Telas Amigas. Eles já vêm desenvolvendo esse trabalho há quase 10 anos na Espanha, usando todos os recursos que eles trabalham há 30 anos com educação, com uma fundação chamada edX, com competências para criança e adolescente. Um trabalho muito bacana, bem profundo, e eu fiquei realmente bastante impressionada. E Pantalhas Amigas é um braço, né, dessa fundação, trabalhando especificamente nessa área do uso saudável, seguro, da proteção da criança e do adolescente nessa nova era digital, que é uma era que a gente está aprendendo a se posicionar, a se colocar, a avaliar, a trazer soluções para os problemas que estão acontecendo e que os dados nos mostram isso. A partir do meu estudo, da minha investigação científica sobre esse assunto, eu tive a oportunidade de viajar, de estar participando de encontros internacionais de governança de internet. E a gente vê que cada um toca num ponto, né? Fala sobre comportamento, sobre análise da imagem, análise da comunicação, todas as transformações que estão sendo observadas na nossa sociedade contemporânea e os problemas decorrentes disso. Nesses encontros que eu tive a oportunidade de participar, teve um específico que foi na Lituânia, que foi quando eu comecei a ter mais contato com essa preocupação com a educação. Eles não falam muito sobre isso, eles se preocupam muito com a questão da regulamentação, marco regulatório, todos os países preocupados em desenvolver sistemas de projetos de lei para controlar, enfim, para que a gente possa conviver com uma sociedade mais justa, né? Para que não entremos muito nessa coisa da internet sem lei. Enfim, então a gente tem muito que trabalhar nessa área, tem muito que se preocupar nessa área e, na verdade, essa questão da educação é a que mais me interessa, sempre me interessou. Então, eu conheci o trabalho deles, que eles desenvolvem pela Europa, tive a oportunidade de participar de talleres, como eles chamam, né, de oficinas no Paraguai. Então, eles têm vindo para a América Latina e é um grande prazer, uma honra estar representando eles aqui, estar trazendo o trabalho deles para mostrar um pouquinho. Aqui é um fórum que dura um dia, né? Se a gente tivesse que mostrar todo o trabalho num dia não ia dar, mas eu acho que vale a pena depois pesquisar na internet, pesquisar a página deles, a página que já está em português, no Telas Amigas, né? Uma luta minha de trazer um pouco dessa experiência de quase 10 anos para a gente. E, enfim, eu depois vou voltar a falar mais tarde. Agora eu vou falar um pouquinho dos dados que a gente traz, para não cansar muito vocês. Bom, o Conselho Gestor da Internet aqui do Brasil, que a gente chama de CGI, que também está sempre nesses fóruns, né, desses encontros internacionais, representando o Brasil, junto com os diplomatas de Brasília, estão sempre lá marcando presença e fazem diferença nesses encontros. O Brasil faz muita diferença nesses encontros, porque o Brasil é um consumidor massivo de tecnologia de informação e comunicação. E aí, por conta disso, também os problemas pela falta de estrutura, pela falta de formação, de capacitação das pessoas engajadas em formar essas novas gerações, né? A gente vê que 39% das crianças usam internet sem supervisão do adulto, né? A gente já ouviu aqui bastante sobre essa questão da brecha geracional, né? Desse distanciamento da nossa geração com essa nova geração que nasce conectada, que é nativa digital e que tem uma postura de vida real, né? Digital, muito diferente da nossa, que a nós nos custa entender. Como explanou muito bem o Cláudio, né, é uma questão de imagem, né, como eles se veem,
E como eles tratam dessa imagem deles próprios, é uma questão a estudar à parte, né? Questão psicológica a ser estudada à parte. Há um pensador nova-iorquino que diz que, inclusive, o cérebro está se transformando, justamente pelo aumento dos estímulos, né? E pela velocidade. Então, há vários estudos científicos sobre as modificações do cérebro da criança. Então, assim, isso reflete consideravelmente na forma como ela vai ser educada, né? Aumenta mais ainda essa brecha geracional, né? Bom, então essa liberdade que as crianças encontram na internet facilita com que, sem orientação, todos os efeitos nocivos acabam aparecendo, né? 20% aprenderam a usar os computadores sozinhas, ou seja, sem nenhuma orientação. Eles já se sentem um pouco superiores, né, aos educadores com relação à questão tecnológica. Esses dados do Brasil, eu fiz questão de colocar assim a diferença, porque nesses fóruns internacionais, bom, no México, então, foi muito discutido isso, eles ficam impressionados como os brasileiros, né, eles usam as novas tecnologias de uma maneira massiva. A gente vê bastante isso. Então, a média mundial de iniciação das redes sociais, no mundo, assim, em média, 12 anos. Está caindo, né? Mas no Brasil, 9. Então, eles ficam assim, muito, muito, muito assustados com esses dados. 29% entre 5 e 9 anos têm contas no Facebook ou no Orkut, um aumento considerável hoje do Facebook. 60% dos pais no Brasil, e vale o registro, né, que é metade, 30% na França, já bloquearam o acesso dos filhos a sites de rede social. Bom, vários estudos, tanto de psicólogos, como de educadores, como de pessoas que pesquisam esse assunto, chegaram à conclusão que realmente bloquear, como já até foi falado aqui, né, bloquear, proibir, controlar, é absolutamente e humanamente impossível. Né? Os filtros, lógico que tem que ser acompanhado, que tem que ser monitorado, mas a gente não pode basear toda a estrutura de trabalho nesse assunto em bloqueio. Né? A gente realmente tem que investir na questão da formação, da orientação, dar a mão para essa criança e buscar entrar nesse assunto de uma maneira contundente, de uma maneira consciente. Para muitos é um sacrifício, abrir mão de seus próprios conceitos, mudar perspectivas, mudar parâmetros, mudar a consciência, e é uma exigência que a nossa geração tem que realmente se impor se a gente quer mudar alguma coisa. A média mundial é de 17% dos pais compraram smartphones para os seus filhos. No Brasil, 27%. Esses dados realmente impressionam lá fora, né? A idade média da compra de telefones de 13 anos. Eu acho que a gente, isso é uma coisa que a gente mais ou menos já vê na rua, já vê nas escolas. Realmente é uma questão difícil, a maneira como eles lidam com o celular. Eu estava pensando nisso quando eu entrei aqui, porque normalmente a gente vive ainda numa era que um está falando e as pessoas estão aí escutando, né? E é cada vez mais difícil estar sentado aí escutando, porque nós estamos incomodados às vezes, porque a gente está desconectado quando está sentado aí, ou quando estou aqui também. Então, assim, quando a gente vê aqui, né, a proibição dos celulares, isso para a gente, que é dessa geração, às vezes é um pouco incômodo, às vezes é um pouco da ansiedade, porque a gente está querendo ver se alguém ligou, se recebeu mensagem, ver o nosso e-mail, porque a vida realmente é muito corrida. Às vezes eu observo no próprio avião, né? Quando manda desligar os celulares, tem sempre alguém lá. Quer ligar para a mãe, para a avó, para todo mundo. Parece um desespero, assim, porque a gente acaba ficando mesmo viciado, a gente acaba ficando mesmo conectado. Parece que está fora do mundo. Se a gente viaja para um lugar que não funciona o celular, nossa, a gente fica... Parece que está sem identidade. E agora, imagina essas crianças que já nascem conectadas. Como deve ser difícil para elas ficarem atentos na sala de aula aos professores, desinteressante para elas, porque elas estão mais preocupadas em ver lá o computador, ou ver o laptop, ou o telefone celular. E a gente sabe que antes era uma preocupação mais das escolas particulares, né, com um nível socioeconômico mais alto, e agora já não funciona assim.
o aumento das crianças de baixo poder aquisitivo que estão adquirindo essas novas tecnologias está aumentando muito e vai aumentar cada vez mais. Então, a gente tem que estar preparado com isso. Foi como o Risolia falou, que como controla isso em sala de aula, né? Porque a criança fica lá desesperada para pegar o celular, liga o celular escondido, filma o professor. Quer dizer, o professor acaba ficando um pouco refém, às vezes, nessa nova tecnologia. E não é isso que a gente quer buscar. A gente quer que, para se aproximar do aluno, para ultrapassar essa ponte, eu acho que o professor realmente vai ter que mostrar para o aluno que essa nova tecnologia é bem-vinda. Como? É isso que a gente tem que trabalhar. Como a gente trazer essa nova tecnologia para dentro do ambiente educacional, é que a gente tem que trabalhar, em parceria realmente com a sociedade, em parceria com a família, né? Enfim. Bom, esse é um assunto assim mais delicado, que até foi onde eu comecei o meu doutorado em Direito Criminal, que é a questão da pedofilia, a questão do mau uso, né, da falta de ética, de respeito, de orientação, de educação, dentro da rede, né? O panorama do ciberdelito na América Latina, infelizmente, o Brasil lidera esse ranking. É uma preocupação muito, muito grande e as autoridades têm buscado realmente alternativas, têm procurado discutir esse assunto, até internacionalmente. Os órgãos internacionais estão disponíveis para ajudar nesse assunto, o Brasil e outros países também, que o índice é alto. Há um registro crescente de denúncias na Secretaria de Direitos Humanos. Brasília tem se esforçado, o poder público tem se esforçado a nível federal, buscando fazer todo um estudo, se mobilizar nesse sentido. A Polícia Federal nos deu um dado que o Brasil está em 4º lugar no índice de pedofilia virtual. Aí se vem a questão, né? Tem que punir, né? Tem que buscar encontrar essas pessoas que têm mau uso da rede, tem que buscar. Mas isso não é a solução, né? Não é a solução, não é? É como você um pouco meio que tapar o buraco. A gente tem que buscar por que essas vítimas estão tão acessíveis. Por quê? Porque a questão da gente consertar o que está errado, às vezes não é o que ocasiona melhores resultados, né? A gente realmente tem que buscar educar essas crianças para eles saberem se comportar nesse ambiente virtual como se eles estivessem numa praça pública. Como se realmente eles saíssem de casa e fossem encontrar pessoas que eles não conhecem, eles têm que saber como se comportar, como se defender e como aproveitar essas novas tecnologias de uma maneira positiva, né? Não só assustando a criança porque o meio da internet é um meio perigoso. Ensinar eles como se comportar e como se proteger. Porque realmente essa questão da imagem, que estava falando o Cláudio, né, que eu volto a esse tema, que é um assunto que me interessa muito, que eu estudei muito esse assunto quando eu fiz a filosofia, e eu estudei muito essa questão da imagem. Nós temos uma adoração pela imagem, o homem tem uma adoração pela imagem, e a criança começa assim. Uma criança hoje de 2 anos, eu vi em Portugal, pegou um iPad, que nunca tinha pego um iPad, e já sabia como é que passava as fotos. Eu sabia como pode ser. Com o dedinho foi lá e passando as fotos. É impressionante. E como a foto, como imagem, chama a atenção. Então, eu acho que a educação também pode aproveitar desse uso da imagem, dessa atração pela imagem, até para buscar ferramentas para educar e para trazer a questão da ética nesse mundo digital. Bom, já estava falando de imagem, né? Vem os dados das fotos. Crianças de 5 a 9 anos, 11% já publicaram ou enviaram fotos. E fotos íntimas, adolescentes. 13% já publicaram alguma vez e 39% já publicaram ou enviaram mais de 5 vezes. Isso é um dado assim, bastante preocupante. E realmente eu acho que a formação e a educação é primordial. Eles precisam compreender, eles precisam se dar conta do quanto isso é grave para a vida deles futura. Medir as consequências disso. E eu acho que a escola tem um papel fundamental. É muito difícil chegar na família. Eu acho que é através da escola, é através da formação,
é através da educação. Vários estudos têm demonstrado isso, que a gente volta no tempo, né, e busca na escola realmente o suporte para a formação dessa nova sociedade. 25% abriram a internet para desconhecidos. É uma coisa que, às vezes, para a nossa geração, é estranho, porque a gente aprendeu muito isso de criança. Olha, não pode falar com estranhos, não pode, cuidado, e tudo isso. Então, assim, nós tivemos uma geração mais cuidadosa. Mas falar isso para a criança, às vezes a criança não consegue compreender, porque ela acha magnífico ter 1000 e tantos amigos no Facebook. Eu estava na Argentina há pouco tempo e teve um crime, uma criança apareceu morta, eles estavam tentando descobrir quem foi, depois descobriram que foi um vizinho, mas eles começaram a investigar. Era uma criança de 7 anos e foram descobrir que ela tinha 2.000 amigos no Facebook. Porque eles estavam achando que era alguém que, de repente, ela conheceu no Facebook que poderia ser um dos suspeitos. Né? E começaram a ver as conversas e tudo isso. Eles ficaram horrorizados. Como pode uma criança de 7 anos ter 2.000 amigos no Facebook? Então, essa é uma questão a ser discutida. Como atrai essas crianças a contagem, né, de amigos, entre aspas, nas redes sociais. 44,42% estabeleceram uma relação mais íntima, mais próxima com a pessoa que ela se relaciona na internet ou nas redes sociais, não só necessariamente nas redes sociais. E 17% confessaram que se decepcionaram ou tiveram algum tipo de decepção ou de problemas conectando com essas pessoas desconhecidas. Bom, então, assim, eu falei um pouquinho dos dados, volto a falar mais tarde e passo a palavra aqui para o nosso amigo Jorge Flores. Obrigada. Por continuar un poquito, hemos hablado de la parte más dura, ¿no? Hay que mencionarla, no la podemos obviar, pero no nos tenemos que alarmar. Sí hay que estar en estado de alerta, de precaución, pero no hay que alarmarse, hay simplemente que trabajar. No nos tenemos que preocupar, sino que nos tenemos que ocupar. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Pero es algo que tenemos que hacer. Los profesores, los docentes, los padres y las madres se quejan que tienen un trabajo añadido, ¿no? Que esto que les ha ocurrido a sus hijos, así lo piensan, es un problema que a ellos les da mucho trabajo. No queda otro remedio. El cambio ha sido brutal, no solo en la sociedad, sino también en el mundo de la empresa. ¿Cuántos negocios han desaparecido en la era digital? Los fotógrafos, por ejemplo, ¿cuántos otros, no? Bueno, pues a los que somos o sois educadores, padres y madres, nos ha tocado también hacer un sobreesfuerzo, pero es importante. Y un poco las medidas, esto daría para varios días de congreso, solo esto. Yo he estado en varios, donde se hablaba solo de esto, ¿no? Pero por dar unas pautas, yo creo que es importante hablar de prevención, de autoprotección y de la responsabilidad de lo que se hace. Tenemos que ser conscientes que Internet es una herramienta, ya se ha comentado antes, lo comentaba el propio secretario, muy potente, magnífica, pero si la usamos mal sigue siendo igual de potente y los efectos proporcionales. Luego hay que tener en cuenta la responsabilidad. Se hablaba también, hablaba Claudio, de la empatía, ¿eh? En la red es difícil muchas veces la empatía. No ves, tienes muchos interlocutores, 200, 300, 500 amigos en Facebook, más otros desconocidos, con los que es difícil establecer una empatía porque es uno entre 500 y quizás ni le conozcas personalmente. Y sin embargo estás interactuando con esa persona. Eso tiene su importancia. Luego yo creo que hay que trabajar mucho los conceptos, los procedimientos y sobre todo las actitudes preventivas. Nosotros hacemos, no me he entretenido obviamente la forma en que trabajamos en Telas Amigas, lo tenéis en la página web, lo tienen en la página web, pero trabajamos mucho en la capacitación de los propios adolescentes. Habilidades para la vida, ¿eh? Pensamiento crítico, pensamiento creativo,
la gestión de las emociones. Si es importante, por ejemplo, en un conflicto gestionar, o sea, saber contenerse, sobre todo para aquellos que somos más de mal genio, que decimos, que reaccionamos más. Si es importante en la vida normal, donde ya tenemos esas experiencias, mucho más importante es, o cuánto más importante será, saberse contener en un conflicto que sale de repente en la pantalla y que quizás es con una persona desconocida. Ese tipo de... Tenemos que enseñarles a ser conscientes de que esas emociones las tienen y que las tienen que gestionar, y cuáles son los efectos de gestionarlas o de no gestionarlas. Tenemos un proyecto en el que a los propios chicos les decíamos, en Etiquétese, que son los vídeos que están ahí afuera, les decíamos de esas 16 pautas que proponíamos, cuál era la más difícil de esas normas de convivencia que les proponíamos, cuál era la más difícil de cumplir para ellos. ¿Y saben cuál era? No entrar en conflictos. Los conflictos en las redes sociales son peleas multitudinarias. ¿Por qué? Porque es fácil. Porque es muy cómodo. Parece que no va a ocurrir nada. Y cualquier enfrentamiento acaba en una pelea tumultuosa en la red. ¿De acuerdo? Pero a veces también en la vida fuera de la red. Se han dado casos en los que ya ha habido entre equipos de cadetes, de futbolistas, para cuando el partido se iba a disputar, ya estaban enfrentados. Había habido un enfrentamiento previo en la red. Luego es importante gestionar todo eso. Y desde luego la protección de datos personales y la privacidad. No voy a entrar mucho en el tema de la privacidad, luego vamos a ver un pequeño vídeo. ¿Cuál ha sido un poquito la evolución, o al menos la que nosotros hemos pretendido? Se hablaba de cuidar, de proteger a los adolescentes, a los niños. Bien, pero eso no es posible, ni eficiente. Luego se hablaba de enseñar, o se está hablando de enseñar a los propios adolescentes a protegerse, a cuidarse ellos mismos, por supuesto. Pero yo creo que hay que dar un paso más. Y aquí volvemos a hablar de ciudadanía digital, ¿no? De sentirse parte de una comunidad y participar de forma activa y responsable. Creo que el camino tiene que ser no solo pedirles que se cuiden a sí mismos, sino que también cuiden de los demás. Eso es parte de la comunidad, eso es parte del grupo. Yo creo que ese es el reto importante, ser capaces de transmitir la importancia de esa actitud. Bueno, hemos trabajado, como decía Ana Beatriz, desde 2004 con diversos ministerios en España. Hemos representado también a España en Europa. Nuestra experiencia en este sentido es larga. Y empezamos trabajando en nuestro entorno más próximo, en España. ¿Con qué nos encontramos? Pues, por ejemplo, que con una página que descubrimos lo que era una tendencia, el sexting, hace más de 2 años, lo detectamos en Estados Unidos, pensamos, en España no está ocurriendo, pero va a ocurrir. No hay ninguna razón para que no ocurra. Bueno, pues nos encontramos de repente con que, voy siempre para el otro lado, teníamos, ese es un mapa de visitas, de los puntos rojos indican, esto sería España, digamos que ahí tenemos especial audiencia en esa página, y debido al idioma, resulta que estamos en Argentina, en Chile, Colombia, en Centroamérica, mucho en México, ¿vale? Nos dimos cuenta a través de echar un vistazo a estos datos, de que realmente era un problema global y que estaban accediendo a nuestros recursos educativos y de informativos sobre este tema, ¿no? Y quizás nuestra presencia aquí esté justificada porque esto está demasiado en blanco, seguramente por la barrera del idioma. Otro ejemplo, ya voy a hacerlo por detrás, otro ejemplo sería este vídeo que habla de privacidad. Lleva como 2 años colgado en la red. ¿De acuerdo? Viendo quién accedía a este vídeo, nos volvimos a dar cuenta de lo mismo, ¿no? De que se accede mucho desde España
desde México, Argentina, Chile, Colombia, es decir, países con los que compartimos sobre todo la lengua, ¿eh? Es un problema realmente global. Y no obstante, nosotros estamos trabajando en este proyecto, por ejemplo, que hablaba de cuidar la imagen propia. La imagen en dos sentidos, las fotografías, es decir, las imágenes que salen, y la reputación, ¿de acuerdo? La trayectoria, lo que la red va contando de nosotros, ¿eh? Entonces, en este proyecto lo compartimos con organismos internacionales como la OEI o con la Red Iberoamericana de Portales Educativos. Además, de aquí figura varios países, ministerios de Argentina, el de Educación de Nicaragua, con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Colombia, España obviamente, Bolivia, bueno, con varios países. Es decir, es una problemática global y creo que podemos aprovechar recursos. Esta experiencia, por ejemplo, ya la estamos trabajando para Brasil y en portugués, ¿eh? Está ya disponible online esta experiencia, ¿de acuerdo? Nos falta hacer algún pequeño repaso, pero está prácticamente completa. ¿Y qué tiene este proyecto? Tiene en un lenguaje, lo que entendemos nosotros, atractivo, contenidos educativos para los adolescentes. Sobre todo en este caso es más para adolescentes que para niños, ¿eh? Juegos didácticos y animaciones. Vamos a ver alguna de ellas. De estos nativos digitales, de estos ciudadanos digitales, conocemos cuál es su dieta, sabemos de qué se alimentan. ¿Cuál creen que es la página que más visita un niño o una niña de 11 años? ¿Alguna idea? ¿Cuál es la que más visitan un niño o una niña de 11 años? Que no sea Google ni una red social. ¿Cuál es la que más visitan? YouTube. Se alimentan de contenidos audiovisuales, normalmente breves. Esa es su dieta, eso es lo que quieren ver. Y aquí un mensaje también positivo. Ellos quieren saber de esto. No tenemos que ir a enseñarles cosas que no les interesan, quieren saber. Es una parte importante de su vida. Ellos no quieren pasar malos momentos en la red. Otra cosa es que obviamente, como son adolescentes, piensen que eso a ellos no les va a ocurrir, siempre les va a ocurrir a otros. Bueno, ese es otro ejercicio, pero ellos quieren saber lo que se están jugando en la red. Y cuando se lo contamos, y se lo contamos bien, escuchan, interiorizan. No veo cuál es el problema. Sabemos que tienen esa necesidad, ellos quieren atenderla y ahora estamos creando, existen ya recursos online que para ellos son educativos y atractivos. Voy a poner un ejemplo para terminar mi turno y dar paso a Bianca. Un pequeño vídeo, no lo voy a comentar, pero es que veremos que ese vídeo sirve lo mismo para los adolescentes que para los padres y las madres, que para los docentes que tienen que adquirir conocimientos sobre esto, ¿eh? Y nació de una conversación que tuve yo en una sesión con chicos y chicas de 13 años y que según yo le iba contando cosas a esa chica, su expresión iba cambiando y me di cuenta que ahí había mucho trabajo por hacer. Ponemos por favor un vídeo, el vídeo que está destinado a la mesa 1 y yo con eso me retiro y daríamos paso a, perdón, a la mesa 2 y daríamos paso a Bianca. Você tem vida privada de verdade?
você realmente conhece todos os agentes dessa lista de contatos? São pessoas confiáveis? Não de todos. Alguns são meus amigos, outros conhecidos, mas meus amigos são pessoas que eu controlo. E se eu pensei que essas 175 pessoas devem copiar a sua foto, apertando o pus e pega, e depois fazer o que quiserem com ela? Pode ser, mas por que eles fariam isso? E se esses amigos compartilharem a sua fotografia com outras pessoas? Você disse que eles não fazem isso? Eles sabem que você não quer que essa foto seja vista pela gente? Eles podem achar que é uma foto com outra qualquer. Assim, não chama a cabeça. Isso está tão rica. Eu já configurei a cabeça de tudo. Isso pra mim, e se alguém quiser entrar nessa zona privada? Impossível. Tem um problema no você, e eu não consigo pra ninguém. Porque é difícil de admitir que sempre que faço tudo. Só permite eu nunca continente com a luz e passo antivírus. Para que não use você está falando como profissional. Sim, mas é 275. Você acha que eles são tão profissionais assim de tomar todas essas precauções? Então esse celular privado, inacessível, não me parece tão seguro, não é? O que sabem de você depende também das outras pessoas. Elas também confiam em que você cuide da sua privacidade. Bom dia a todos. Em primeiro momento, agradecer o gentil convite da Ana Beatriz, que me deu a honra de estar aqui hoje com os senhores, com as senhoras. Primeiro, para aprender tanto, né? Amanhã foi de rico aprendizado para todos nós, de profundas reflexões, né? Revisões de conceitos e de direcionamentos, né? Então, registrando o meu agradecimento, eu trabalho como titular da Promotoria de Justiça de Proteção à Educação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Hoje, já a primeira promotoria, nós já conseguimos ter 2. E nessa perspectiva da cidadania digital para a infância e adolescência, nós já vimos aqui na parte da manhã o quanto esse assunto, esse tema está completamente interligado com a área da educação, né? E a educação como um todo e a educação vista como um ensino formal nas unidades de ensino propriamente ditas, né? Nas redes de ensino. E por isso esse assunto preocupa realmente bastante todos os que atuam com educação e imaginem os senhores quem atua com a fiscalização da prestação do serviço educacional, como é o meu caso, não é? Quando o Ministério Público se especializa na matéria, não é? E cria hoje 2 promotorias de educação no Rio de Janeiro, a exemplo do que vários outros ministérios públicos do país têm feito, ele está a demonstrar a prioridade e a preocupação da instituição com o que vem acontecendo no serviço educacional, não é? Se esse serviço vem oferecendo qualidade, vem cumprindo o seu papel na nossa sociedade atual, não é? Então, passa pelo nosso trabalho de fiscalização dessa qualidade, averiguar também como as novas tecnologias estão sendo inseridas, se estão sendo inseridas, né, e de que forma estão sendo inseridas nas salas de aula, né, nos laboratórios, nas escolas, enfim. E falar de cidadania é falar de educação, e falar de educação é falar de formação para a cidadania. Nós não podemos conceber um espaço educativo que não forme aquele ser para atuar no seu dia a dia, na vida, no que está lá fora, na sociedade, exigindo dele, não é? A fim de que ele possa ter o maior número de portas e janelas abertas no seu dia a dia, na sua rotina, depois de formado, a fim de que ele não esgote o conhecimento
e não se desconsidere aprendiz jamais, não é? A gente precisa que o cidadão mantenha a sua criatividade aflorada, a sua curiosidade aflorada, e as tecnologias contribuem muito para isso, sim, para manter a curiosidade, não é? É uma fonte inesgotável de conhecimento, e talvez por isso a grande atração dos jovens, não é? Pelas redes sociais, pela internet, porque, de alguma maneira, estimulam a sua curiosidade pelo que ainda não conhecem, pelo que ainda não viram, né? Mas, com certeza, o papel da tecnologia depende muito, nós vimos também isso já aqui, do material humano que está por detrás, do manejo de tudo isso que se tem hoje disponível, né? Então, eu não tenho, particularmente, nenhum receio da inserção das tecnologias nas escolas em relação ao papel do professor, por exemplo. O papel do professor continua íntegro, fundamental, imprescindível, não é? E precisa, sim, se reconfigurar, sem dúvida, não é? Se aperfeiçoar, se atualizar e absorver tudo isso que as novas tecnologias oferecem de bom, de positivo, né? Para o primeiro slide, é fundamental para um promotor de justiça partir sempre da Constituição da República. E só trouxe como... Só trouxe a título de ilustração nossa, né, o artigo 227, que é a nossa pedra fundamental dos direitos da infância e juventude no direito brasileiro, né, e que deixa claro que esse dever é compartilhado, né, com a família, na sociedade, com o Estado, como também já se levantou aqui, assegurar a essa criança e esse adolescente, com absoluta prioridade, né, jamais esqueçamos disso, o direito à educação, foi ali sinalizado, à cultura, né, a convivência familiar e comunitária, e colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esse dever nosso, compartilhado, ele se dá, obviamente, em qualquer lugar onde essa criança esteja, esse adolescente esteja, com qualquer tipo de relação que ela venha manter, né, seja através do mundo digital, seja na vida real, né. E nós não podemos ficar numa postura de esperar só da escola ou esperar só da família, não. É preciso que essa união aconteça na prática, né? Que esse interesse mútuo pelo que se passa com aquele ser que precisa de cuidados, né? Que precisa aprender a cuidar-se, precisa desenvolver essa autonomia no autocuidado, né? E auxiliar o seu próximo, também desenvolvendo a cultura da solidariedade, que muitas vezes também é tão bem vista nas redes, né? O quanto as redes também promovem a solidariedade, né? Nas corporações, né? No próprio Ministério Público nós vimos muito isso, né? Um servidor nosso que precise, por exemplo, de uma doação de sangue para um parente seu, conta com todo o Ministério Público a seu favor, porque imediatamente a Secretaria de Tecnologia e Informação, uma vez solicitado, difunde aquela necessidade e em pouco tempo temos uma fila de doadores, né? Então, é esse lado positivo que precisa ser cada vez mais realçado e estimulado nessa união entre família, sociedade e Estado, né? Aqui, para completar a nossa visão aqui inicial em relação ao direito brasileiro, né, e a Carta Magna, que vai nos trazer que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, visa ao pleno desenvolvimento da pessoa. E aqui há um ponto interessante que precisamos observar, quer dizer, o pleno desenvolvimento das potencialidades. Tudo que aquele ser humano pode dar precisa ser estimulado. Como diz Rubem Alves, a escola precisa sempre ser asa, jamais gaiola. Então, o bloqueio, a proibição, o fechamento da porta não torna a escola asa. Ela precisa se abrir, e se libertar dessa função que até o
o professor Cláudio levantou aqui, né, de ser gaiola no sentido de querer que aquelas crianças e aqueles adolescentes se comportem como adultos. Isso é uma escola gaiola, não é? Não ajuda a abrir a visão. E tudo começa com o interesse pelo que vai vir, né? É a motivação do aluno que mais se busca, a motivação desse professor também. Ele também é um ser humano, também tem emoções, tem a sua curiosidade, que precisa ser atiçada o tempo inteiro, não é? Precisa ser estimulada pelas redes, pelos gestores, com material interessante, não é? E esse pleno desenvolvimento da pessoa vai trazer, naturalmente, o seu preparo para o exercício da cidadania, não é? E o quão exclusiva também, exclusivista, né, digamos assim, pode ser uma sociedade que não abre essas portas como elas precisam ser abertas para todos. A questão da democratização do meio digital é essencial. E se hoje no Rio de Janeiro nós já ultrapassamos com vantagem, né, essa fase do acesso, em outros estados do país isso não é assim, né? Infelizmente ainda não é assim. Então, vendo a situação sob um ângulo do país, ainda há muito também a caminhar em muitos recantos com relação ao acesso, né? Então, esse exercício da cidadania hoje, eu posso, nesse ponto também, falar de alguns exemplos do próprio Ministério Público. Então, hoje o cidadão, para oferecer a sua denúncia, ele liga 127, ele não precisa ir ao Ministério Público, ele não precisa falar pessoalmente com o promotor de justiça, ou ele entra no sítio eletrônico do Ministério Público e faz a sua denúncia e acompanha a sua denúncia também pelo 127 ou pelo meio eletrônico, né? E eu tive a felicidade de implantar na Promotoria de Educação um sistema de comunicação com gestores. Hoje, seguramente, é a promotoria mais digitalizada do Ministério Público, né? São as promotorias mais digitalizadas, porque hoje nós temos duas, porque, tão logo assumi, isso se deu em 2009, a promotoria foi criada no finalzinho de 2008, quando eu assumi em 2009, eu convidei os gestores, o secretário Risoli, na época não era ele, era a Tereza Porto, né, e convidei a Cláudia Costin, e convidei vários outros órgãos com os quais nós nos comunicávamos com frequência, e vamos combinar uma coisa, eu cheguei aqui e era um mar de ofícios, né, era um mar de notificações, e os senhores devem ter outro mar lá, recebidos ofícios para nos responderem. Vamos otimizar isso. E instituímos correios eletrônicos próprios à comunicação entre as instituições. Então, hoje a denúncia chega, se ela disser respeito à prestação de serviço educacional, ela vai ser encaminhada via ouvidoria do Ministério Público, que é o nosso grande canal de entrada de denúncias, para o promotor, e o promotor também, via mensagem eletrônica, solicita do gestor as providências, os esclarecimentos, as informações, isso de uma forma bastante célere, né? E isso tem dado grandes resultados para o cidadão, né? Na celeridade, na resolução do problema, e para o gestor também, porque ter um canal direto, porque o Ministério Público é a voz da sociedade, né? Se o gestor está muito bem afinado com o que a sociedade precisa, seja de forma direta ou seja via Ministério Público, ele consegue seguramente oferecer um serviço de mais qualidade, né? Ele vai direto no que o cidadão está postulando, está reclamando, está questionando ou está elogiando, né? Então, esse exercício da cidadania que hoje nós vimos também, por exemplo, Tribunal de Justiça, onde você já começa a ter o processo eletrônico, né? Recentemente foi instalado lá na minha promotoria o segundo monitor, porque nós agora precisamos de 2 monitores por conta dos processos que estão sendo digitalizados. Todas as ações de natureza coletiva no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estão sendo digitalizadas, nós não vamos mais receber os autos físicos, né? Nós vamos ser intimados via o sistema do Tribunal de Justiça, nós vamos fazer as peças processuais e encaminhá-las dessa forma para o Poder Judiciário, e esse é um rumo e é um caminho sem volta, né? Como já se disse aqui. Então, se esse cidadão não tem familiaridade com isso, o quanto vai ficando limitada a sua cidadania. Não é? Então, essas crianças e adolescentes que já nascem nesse mundo, que estão imantadas
né, desse conhecimento que lhes é natural, foi aquilo que a Ana Beatriz falou, com 2 aninhos está ali passando a foto, né, no iPhone, elas vão e já estão nos exigindo um outro comportamento, né, já estão solicitando de nós a busca por essa informação também, né, para que essa distância geracional vá sendo minimizada. Então, as tecnologias, né, a tecnologia é uma ferramenta hoje essencial, não é, sem dúvida nenhuma, para o exercício da cidadania em nossa sociedade. Né, e ela vem sendo usada de uma maneira, às vezes até excessiva, né, como nós vemos na nossa ouvidoria, né, muitas vezes resvalando até para o denuncismo, mas nós vamos chegar no equilíbrio. Né, e aqui eu vi vários comentários sobre a quantidade de amigos, a quantidade de informação. Então, nós já estamos começando a questionar esse nosso mundo de quantidades. Né? E vamos começar, em breve, a fazer a retomada do caminho para o mundo da qualidade. Né? De que nos adianta 1.500 amigos se a gente não dá conta, né, de 3 ou 4 mais chegados desde a nossa infância, que a gente não consegue dar atenção devida, não consegue visitar, não consegue saber como estão os filhos, abraçar. O contato também é muito importante. Né? Então, é muito bom ter amigos no Facebook? Sim, desde que possamos cultivar essa amizade, desde que conheçamos, né? Desde que possamos compartilhar algo de significativo, né? E não de superficial. Qualquer superficialidade virar notícia, né? Bem utilizar a micronotoriedade, né? Eu acho fundamental. E esse relacionamento, né, entre professores e alunos precisa também ser ressignificado, e para isso é urgente, né? Acho que necessidade básica, um treinamento, né, intensificar a questão da formação do professor para tornar a tecnologia interessante também, senão a gente resvala naquele problema. Não é só colocar o computador lá, não é o computador de per si, não é a rede social de per si que vai ser interessante, né, para o aluno. É de que forma usar aquilo, é trazer habilidades que o aluno se sinta realmente evoluindo, veja a utilidade, né, daquilo no seu dia a dia e no seu futuro, né, especialmente. Então, algumas transformações nessa relação dessas gerações, né, que hoje ainda estão um pouco distanciadas, já foram ditas aqui, não é? Mas nós trouxemos esse envolvimento dos pais com esse uso seguro e saudável das tecnologias dos seus filhos. Então, é um envolvimento que as próprias crianças e os adolescentes estão clamando por ele, não é? Eles acabam por nos exigir isso, a proteção dos dados pessoais, né, e o respeito à privacidade alheia. Isso nos espaços familiares, como já foi... Opa, foi muito aqui. Colocado aqui. E aqui as transformações necessárias nos espaços educativos, né? A formação desses professores, o treinamento e essa relação professor-aluno, muito interessante, eu trouxe aqui. Houve uma reportagem na época, no ano passado, muito interessante, falando sobre a lição digital. Não é? E eu acabei até guardando essa revista, eu coloco algumas revistas lá na minha sala de espera, tudo que tem alguma matéria interessante na educação, eu costumo guardar. E aqui eles trazem 5 práticas, demonstrando, a matéria demonstra que a tecnologia ajuda, pode sim ajudar a ensinar, pode sim e deve ser um fator positivo nas escolas. E ele dá 5 práticas, né, nesse sentido do positivo. Então, a primeira é saber para que usar a tecnologia, né? Então, direcionar o caminho, tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade esse uso. Aqui há um exemplo na matéria sobre uma aula que foi primeiro oferecida pela professora na maneira tradicional, e, num segundo momento, ela usou a tecnologia para ver de que forma aqueles alunos sedimentaram aquele conhecimento que tinha sido dado da maneira tradicional. A segunda é transformar o jeito de dar a aula, né? Quer dizer, não tem como mais a gente ter aquele formato, né? Até o Cláudio trouxe o que seria uma sala de aula
no futuro, nenhum de nós pode saber, mas a criatividade certamente nos levará até lá, né? O terceiro é a relação dessa mudança entre professor e aluno. O quarto, formar e treinar professores. E o quinto, reformar a cultura da escola, né? Quer dizer, e aqui a matéria foi bastante enfática, no sentido de que, se essas mudanças ou se essas iniciativas elas não vierem em conjunto, a coisa não dá certo. Como pode ser o que ainda está acontecendo na rede estadual, vídeo o dado que o professor Rosolia nos trouxe, né? Quer dizer, houve um investimento alto na questão da tecnologia, mas algo ainda está desconectado, algo ainda não linkou, né? E, na verdade, o professor passa a ter esse papel importante de fazer a triagem do que realmente importa ali, não é? E demonstrar para o aluno que aquele mundo que se descortina pode sim e certamente será muito útil no seu dia a dia, até necessário para o exercício da sua cidadania, né? E aqui eu trouxe a contribuição da professora Emília Ferreiro, que vem nos trazer exatamente a definição desse importante, quer dizer, a definição do foco, da qualidade. O que a gente precisa trazer para dentro da escola, ou o que precisa sair da escola para fora, né? Então, ela coloca ênfase nisso. E, no exemplo dela, o que foi trazido foi a escrita, né? Então, que a escrita é importante na escola pelo fato de que é importante fora da escola, e não ao contrário. E é isso que a gente precisa, de uma vez por todas, trazer para a educação, não é? Quer dizer, a escola precisa, sim, acompanhar e trazer para dentro do serviço educacional, né, da formação dos seus professores e dos seus alunos, aquilo que vai ser importante fora. Porque não vai ser ela, a escola, que vai definir o que vai ser importante fora, vai ser a sociedade que vai ser, olha, escola, por favor, não é? Ofereça isso. Porque sem isso, esse aluno não vai galgar o seu pleno desenvolvimento, como nós vimos lá, né? Então, eu deixo aqui os meus contatos, agradecendo muito a atenção dos senhores e falando que há um realce que eu gostaria de dar em tudo isso que eu tenho ouvido aqui, tudo que eu trouxe, que eu tenho estudado sobre esse assunto, que diz respeito ao direito ao futuro, né? É um direito que não vem expressamente previsto em nenhuma das nossas leis, mas é por ele que nós estamos hoje aqui reunidos, né? Vamos pensar no nosso direito ao futuro, não é, profundamente, e também no direito ao futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? E sem essa habilidade e sem essa ferramenta das tecnologias, não é, esse futuro certamente estará comprometido. Então, muito obrigada. Alguém gostaria de formular alguma pergunta? Temos o cavalheiro à esquerda, por gentileza. Pedimos que se identifique também a quem se destina a pergunta. Boa tarde, meu nome é Evandro, eu sou coordenador de projetos pedagógicos. Eu gostaria de fazer uma pergunta estendida à banca. Em primeiro lugar, se reconhecem hoje uma luta ideológica nas redes? E se uma vez reconhecem essa luta ideológica, onde você tem, de um lado, Anonymous e Wikileaks, do outro lado, Sopa e atos regulatórios, né? Qual o impacto dessa luta ideológica que está hoje se travando no campo da educação, especialmente dos jovens e do acesso, liberdade versus controle? Bom, deixa eu compreender um pouquinho. Você está querendo perguntar sobre a questão da discussão ideológica entre controlar e liberdade de expressão, né? Realmente, essa é uma discussão que vai desde dos filósofos,
os sociólogos, os políticos, os educadores e a sociedade de uma maneira geral, né? Eu acho que essa é uma discussão e uma luta que vem desde os primórdios, mesmo antes da internet, né? Do que a gente pode falar em público e o que deve ser privado, o que deve ser público, né? É um pouco isso. Eu acho que essa discussão aumentou realmente com o surgimento da comunicação de forma ampla, que é a internet, onde o que se fala aqui se escuta no mundo inteiro, né? É como um grande megafone mundial, a rede. E é exatamente isso que a gente busca na criança e adolescente, que eles compreendam isso, que é um grande megafone. É uma discussão também que foi muito, e é muito ainda, difundida na questão do jornalismo, né, nos periódicos, né, jornalismo, no meio da imprensa, né, até onde vai a liberdade de expressão, até onde eu posso falar de alguém, até onde eu posso ser crítico, o que é uma crítica política ou o que é uma crítica pessoal. Tem muito essa discussão com relação a questão da sociedade, em que posição ela fica quando ela tem que criticar. Porque acho que o pensamento crítico é super importante, eu acho que a gente tem que debater isso nas escolas. É importante ensinarmos as crianças e adolescentes a desenvolver o espírito crítico. Agora, uma coisa é o espírito crítico, outra coisa é o que você coloca escrito, principalmente dentro da rede, o que você pensa. Então, você tem que pensar, ter responsabilidade naquilo que você fala. Há uma discussão profunda com relação a essa questão dos jornalistas, né, da isenção que eles têm da palavra, porque eu acho que está passando um pouquinho do tom. Né? Eu acho que eles ultrapassam, né, não só o jornalismo sério, digamos assim, como o jornalismo social, né? Que fala da vida privada das pessoas. Isso é uma questão muito discutida na sociedade contemporânea. Começou a discussão um pouco no pós-modernismo, em que as pessoas passaram a falar mais, a se colocar mais dentro do meio social. E, embora isso seja importante se colocar, junto com isso tem que vir a responsabilidade. Esse assunto foi muito debatido, tanto na reunião do IGF, do Internet Governance Forum, no Egito, como também na Lituânia, na Escola do Sul de Governança da Internet, que houve no México agora o ano passado, foi muito debatido a liberdade de expressão, houve uma briga muito grande entre os alemães e os franceses, um debate pesado sobre isso, porque os alemães defendiam a liberdade completa de expressão dentro da internet, inclusive por parte da criança, e os franceses já viam diferente, achavam que tudo tinha que ter uma medida. Então, assim, eu acho que é uma discussão que nós temos que construir juntos a solução, né? Chegar a um denominador comum que eu acho que passa justamente pela questão ética. Né? Não adianta só leis proibindo que se possa dizer ou ter punições suficientes, porque nunca vai haver punições suficientes para aquilo que a pessoa fala e para as consequências. Às vezes uma pessoa comete uma injúria, né, a outra pessoa, e por mais que ela pague financeiramente uma indenização, às vezes a pessoa nunca mais vai reconstituir essa imagem. Um jornalista que publica algo sobre alguém no jornal ou mesmo na internet, por mais que se retrate depois, que tem uma obrigação judicial para se retratar, não é suficiente para recompor a imagem. Então, é muito importante que a criança entenda que ela tem liberdade de expressão, mas que ela tem que ter consciência daquilo que ela fala, porque os efeitos e as consequências disso realmente pode ser desastroso para a vida da outra pessoa de quem ela está falando. Então, assim, medir é um equilíbrio, que eu acho que é um equilíbrio que a gente tem que ter em tudo na vida. Ensinar essa criança a saber se colocar na sociedade de uma maneira consciente. Essa discussão do público e privado é uma discussão que começou, que já vem, né, desde a Grécia, né, o que é uma praça pública, o que é o meio privado. E a gente vive numa sociedade em que todos os seres humanos, desde pequenos até idosos, a gente tem ainda que aprender a lidar com essa coisa do público e privado. A gente está em uma sociedade em construção, o tempo todo a sociedade se transforma, se modifica, e é um debate interessante, filosoficamente bastante interessante, né? Até onde vai?
É meio que igual casamento, né? Aonde vai quando você se une, até onde vai o privado e o conjunto, né? O respeito. Então, isso é uma questão muito intrínseca, muito subjetiva do ser humano e que realmente acho que a gente tem que estar a todo momento atento mesmo a essa questão. Não sei se eu consegui responder de alguma maneira a sua pergunta. Obrigada, senhora Ana Beatriz Lopes. Agradecemos também aos demais componentes e vamos encerrar aqui com esse agradecimento, este painel. Muito obrigada. Senhoras e senhores, eu pediria apenas alguns instantes de atenção de vocês para um aviso e um pedido especial. O aviso é que são todos convidados para um brunch a ser servido aqui mesmo no foyer desse auditório e já está à espera de todos vocês. Passado esse aviso, agora o nosso pedido. Será que podemos contar com a pontualidade de todos no retorno em 1 hora, portanto às 14 horas, de forma a não atrasarmos nossa programação? Muito obrigada a todos, então. Tenham um bom apetite e até às 14 horas.